Belezinha, cientistas? Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai falar de Deep Learning em genética. Bem-vindo, bem-vinda ao canal mais pop que K-pop e hoje eu tenho um convidado especial, o Vitor Maricato. Vitor, tudo bem? Olá, tudo certinho, e você? Tudo bem também. Vitor, te convidei aqui para me ajudar, para variar, a perguntar um monte de coisa e aprender mais sobre genética, ou genoma, ou aprendizado de máquina em biologia, em bioinformática, em biologia computacional, algo do gênero. E para isso, a gente vai passar por um paper que acho que a Vanessa que comentou com você, ou você comentou com a Vanessa, e a gente estava vendo, e eu não vi, vocês viram e eu não vi, é isso? É, certinho. Vanessa com esse paper aí, porque é um ótimo começo, assim, para quem tá no comecinho de bioinfo, de machine learning, esse é um ótimo paper para começar. Legal, porque os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, eles estão focados em bioinformática, eu acho, mas em algoritmos mais, entre aspas, tradicionais, clássicos, que são ou heurísticas, ou programação dinâmica, ou alguma outra coisa que seja com certeza determinística, mas que talvez não envolva aleatoriedade, alguma outra coisa do gênero. E agora a gente começa a cair em aprendizado de máquina no estudo de genoma, é meio que isso. Esse artigo apareceu na Nature. Nature é um jornalzinho qualquer? Então, Nature, eu não sei se chega a ser o maior journal de artigos do mundo, mas é com certeza um dos maiores em fator de impacto. Então, não é um jornalzinho qualquer. E o nome é um primer em aprendizado de máquina, aprendizado profundo aí, não sei como é que traduz Deep Learning. Em Deep Learning em Genomics, eu também não sei como traduzir Genomics, porque como eu não sei as palavras, né, eu não sei como traduz elas. Até mesmo o primer, né, eu não sei como traduz o primer em português, com certeza tem uma palavra para isso. Você tem uma sugestão de tradução aqui bonita? O Deep Learning, acho que é aprendizado profundo mesmo, também não costumo traduzir Deep Learning. Genomics é genômica mesmo, tá certinho. Genômica. E esse primer foi uma coisa que é uma coisa que já no título já começa a ficar um pouco nebuloso, assim. O primer que eles estão chamando aí não é o primer de genética e de PCR que você vai polimerizando. O primer é um tipo de artigo que é basicamente para introduzir um tema, assim. Ele é ele não chega a ser um artigo de revisão, que é tipo destrinchando o tema, mas é um artigo para tipo, olha, você que não sabe nada do que eu estou falando, vem por aqui que eu pego na sua mão e a gente vai caminhando junto. Eu não sei dizer se eles fizeram isso pela brincadeira, né, ou não, pelos dois sentidos do primer, né, mas no português a gente tem aquela frase que a gente fala às vezes, né, que eu acho que não é exatamente isso, que é tipo, esse livro aqui ele é a Bíblia do hacker, essa daqui é a Bíblia do Java, a Bíblia do não sei o quê. Só que a Bíblia, quando a gente usa esse termo, né, primeiro tem um cunho religioso, né, que aí depende da religião, etc., mas segundo, ele costuma dizer que ele não é só a base, né, ou o fundamento, ele fala tudo sobre o assunto, né, e o primer, né, lembra que vem, né, a palavra de alguma forma, acho que se a gente procurar no Wiktionary, vai vir de primeiro, né, primer, to prime, até a coisa para você colocar primeiro na camada de priming, você acha que é colocar coisa, um estímulo em alguém, mas deve ser esse primer aqui. Ixi, olha a quantidade de variação de etimologia que tem aqui, hein? Que loucura. Primeiro, aqui ó, do medieval, do latino, primeiro, primário e coisas do gênero, né? Ó. Olha, vem até de prayer book, de livro de reza ou algo do gênero, né? Mas é de primeiro, né? Justo isso, né? Ela é meio que a base, né? Um que vai te dar a visão geral da coisa, né? O primer em alguma coisa. É ótimo porque é isso que eu preciso. Maravilha. Às vezes a gente cai em algum artigo muito avançado e falta um pouco, né, a base geral, e não precisa ser longa, né? Eu acho que o artigo até nem é longo, né? Ele são quantas páginas? 7 páginas, acho que até, com as referências, então parece ser razoável. Vamos ver lá, então, ó, métodos de aprendizado profundo, é uma classe de machine learning, blá, 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 identificar padrões, blá, blá, blá. Então aqui a gente vai dar uma perspectiva e um primer para análise de genoma. Legal, então a ideia ele vai dar uma visão geral de análise de genoma, técnicas de machine learning e de deep learning para análise de genoma. Aplicações de sucesso para genômica regulatória, variant calling e nota de patogenicidade, eu imagino. São essas três coisas? Isso, que isso mesmo. Aprendizado profundo é utilizado. Genômica regulatória é o que regula, faz as coisas acontecerem no corpo, é isso?
Então, dinâmica regulatória é basicamente você identificar como que os genes, tipo, a gente produz muitas proteínas, né? Mas não necessariamente essas proteínas são produzidas, tipo, quando a gente quer, a qualquer momento e coisas do tipo. Então, dinâmica regulatória é estudar como que funciona a regulação dessas expressões dessas proteínas, desses genes produzindo essas proteínas. Então, depois a gente finge que não escutou o que eu falei antes. Beleza, e variant calling, chamada de variantes. Então, variant calling é o seguinte, imagina que você tem várias leituras de uma sequência lá do genoma. Imagina que você está tendo seu genoma sequenciado, e aí você tem, numa região, você tem várias leiturazinhas, porque a gente nunca faz uma leitura... Tem o meu, tem o teu... Não, mesmo no meu poderia ter vários, né? Tá. Isso. Tem vários, porque a gente não tem uma leitura boa em um único read, que a gente chama. Então, essa sequenciazinha, ela vai ter alguns erros. Então, o que a gente faz? A gente sequencia muitas vezes aquele trecho para que a gente consiga pegar quais são os erros e tentar identificar. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer, que não é nenhum erro, você pode ter um alelo você pode ser heterozigoto. Então, metade do seu genoma, digamos assim, pode ter uma base, a metade pode ter outra. Se você só fizer uma sequência, você não vai pegar isso. Você vai pegar só uma base. Então, um pouco desse problema, assim, que existe quando você tem várias leituras em sequência. E aí o variant calling é basicamente você concatenar isso tudo e tentar identificar quais são as variantes que realmente estão acontecendo ali, e que não são erros, ou algo do tipo, justamente, identificar se a pessoa é um heterozigoto, ou se aquilo dali foi um erro de sequenciamento, entendeu? Isso é o variant calling. Tá, então imaginando que um trecho do meu DNA do Guilherme, se eu tirar aqui da ponta do meu dedo, ele é ACGT. E aí a gente tira 3.000 cópias desse carinha, e aí tá ACGT, 3.000 cópias não, né? Pega 3.000 samplezinhos, lê esses 3.000, ACGT, ACCT, AGCT, ACGT. Então aparece algumas variaçõezinhas. Aí agora a gente precisa descobrir se essas variações são porque essas variações realmente existem aqui, ou se é porque na hora que a máquina leu, na hora que a máquina fez suas cópias, na hora que a máquina fez qualquer coisa, a gente, vieram erros. É isso que a gente precisa separar essas duas coisas agora. Meio que isso. Exatamente isso. Essa história de ler várias vezes eu acho legal porque ela me lembra um pouco de estatística, primeira aula de estatística ou algo do gênero, em que a gente pega um dado e a gente joga o dado, e aí dá um número 6. E aí você fala, nossa, Guilherme, você é muito bom de dado, Eu não sou muito bom de dado, deu o número 6 porque a chance é 1 em 6 e deu 1 em 6. Ou não, ou o dado é viciado. Com uma leitura do dado, a gente não tem como saber se foi sorte, né, sorte ou azar, se o dado só dá 6 mesmo, né, a gente não tem como saber se 6 é a única possibilidade para aquilo ali, ou se o dado tem os 6 lados e os 6 lados do dado estão escrito o número 6. Eu não mostrei, não falei nada. Quando eu conversei agora do dado, eu não falei que ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não falei. Então a gente não sabe essas coisas. E aí a gente faz um monte de leitura desse dado, vê a distribuição disso e de alguma forma a distribuição esperada e a distribuição que a gente encontra e pelo menos na estatística clássica, né? Com isso a gente consegue criar um modelo aí para esse dado, né? Lembra isso, Sim. Né? E score de patogenicidade? Então, score de patogenicidade vamos supor, você tem um gene, você tem uma variante naquele gene. É basicamente dizer talvez quão patogênico isso pode ser, quão patogênico a sua mutação pode ser. Entendeu? Uhum. E lembrando que patogênico é algo ruim para a pessoa, é isso? Algo isso, patogênico, eu não lembro exatamente a destrinchar a palavra, mas o gênico é que gera algo, né, que causa algo, de gênese, e pato vem de doença, é um prefixo normalmente usado para doença, então é algo que gera doença. Maravilha, beleza. Maravilha não, é triste, né? Mas é isso aí, deu pra entender. Beleza, e aí depois ele fala só, olha, é isso aí, a gente vai mostrar como usar efetivamente, quer dizer, dar alguns guidelines, né? Algumas guias pra gente de conseguir. Vamos lá, e agora então ele começa uma introdução de novo, eu vou pulando pedaços porque vai ser meio repetitivo. Se eu pular alguma coisa e você acha, opa, Guilherme, você pulou ali, ó, cutuca aí, tá? Para bioinformáticos e bioinformáticas que estão interessados em aprender aprendizagens do gênero, cientistas que querem usar isso aqui como introdução, e tarará. Ele tá meio que repetindo o que tá lá em cima, para quem ou algo do gênero, né? Class of Machine Learning Methods, tá, ele vai, acho que aqui ele só tá explicando quais são as variações
de machine learning que existe, parece ser mais ou menos isso, né? Sim, nesse trecho é basicamente isso. Eu acho que a gente pulou uma coisa que pode ser interessante ali no finalzinho desse último trecho, que é quando ele fala que ele vai usar as redes convolucionais para descobrir DNA binding motifs, ou motivos de ligação de DNA, digamos assim. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um motif, por exemplo. No finalzinho. Aqui, achei. Tava procurando errado. Não, faz mais sentido, né? Então ele vai mostrar também um tutorial que criaram para quem quiser construir uma rede neural convolucional. Temos curso lá na Lura de rede convolucional, hein? Acho que é da Mila, se eu não me engano. E para descobrir DNA binding motifs, beleza? E aí DNA binding motifs são? Então, motifs são pequenas sequências de DNA, em geral são realmente restritos a pequenas sequências, que elas têm alguma função compartilhada entre elas, como assim. Então, tipo, aquele ACTG que você falou, talvez aquilo dali seja um motif de ligação para uma proteína de regulação, por exemplo, naquela genômica regulatória que a gente viu um pouquinho antes. Então, talvez aquele trechinho sirva para regulação. E ele vai servir para regulação em qualquer lugar do genoma, porque ele é um motif de regulação. Esse DNA binding motifs são motifs que conseguem se ligar a uma proteína, que aí depois ele vai falar um pouco mais. Aí a gente pode deixar para quando ele for. Beleza. Então, no final, tem partes do DNA que tem funções distintas, algumas coisas são meio que repetidas porque precisa repetir, porque vão fazer a mesma que funções similares ou igual a mesma função em partes distintas. E uma dessas funções é conecte-se aqui, que é o binding. E aí é disso que ele está tentando detectar, pontos de conexão. Essa parte de explicar o que é uma rede neural, o que é deep learning, como que funciona, né, configurações de deep learning genérico, né, de forma tipo, TensorFlow, PyTorch, etc. Vou pular, vou pegar para a parte em que a gente mistura as duas coisas, que eu acho que é aqui que ele começa, olha, o input, aqui ele pode falar, o input é tipicamente uma matriz de valores reais, beleza? Mas em genômica, o input, né, a entrada de um algoritmo de aprendizado de máquina de uma rede neural, pode ser uma sequência de DNA, que não deixa de ser uma matriz, né? E uma das formas de encodar, né, é transformando o A em 1000, o C em 0100, 01010 e 0001. Isso ele não está representando como 0123, né, como valores naturais, ele está representando cada um das bases no R4, na verdade num binário 4, né? 0101. 1000, 0100, né? Tudo de norma 1. É o hot encoding, né? Acho que né? Esqueci o termo agora. Isso. Isso? Isso daí é uma forma de fazer um hot encoding. Assim, o que você falou que a gente chama de integer encoding ou label encoder é o de 01234, 0123 nesse caso, não é inválido. Você pode fazer um encoding de DNA assim também, porque às vezes computacionalmente fazer um encoding como um hot encoding também é mais prático, às vezes em implementação também é mais prático, mas é só, os dois são válidos, depende de qual tipo de modelo você vai usar, coisa do tipo. É curioso porque, para mim, logo de cara, o que eu penso é que, dada a natureza das redes neurais e das contas matemáticas que vão acontecendo lá por trás, o que eu vejo de vantagem dessa separação é que você está dizendo, olha, o A, o C, o T e o G são ortogonais uns aos outros, né? É literalmente isso que a gente está falando, né? Um não tem nada a ver com o outro, ponto final, né? Mas até tem, né? Mas, bom, fingindo que não tem. Enquanto que se você colocar os valores 0, 1, 2, 3, você está criando uma relação numérica entre eles que um é a soma do outro, um está a 1 de distância do outro, um está a 2 de distância do outro. Enquanto que aqui, pelo menos nesse encoding mais simples, a distância entre eles é sempre a mesma, né? As relações, as operações matemáticas entre eles parecem ser uniforme, enquanto no 0, 1, 2, 3 deixa de ser, né? Eu acho que você está pensando numa ideia de um modelo linear, né? Quando a gente vai para uma rede não linear, essa relação começa a não ser tão relacionada, tipo, o 2 tem 2 passos de distância do zero, enquanto o 1 só tem 1 passo de distância do zero. Para uma rede não linear, essa relação, você pode fazer esse tipo de encoding, e essa relação não é tão
direta. Não é tão direta, não. Ela deixa de existir. Deixa de ser um problema. Faz sentido. No prazo de aprendizado do algoritmo, ele vai perceber que ele vai tirar, os fatores vão acabar surgindo que tiram essas características lineares, né? Que poderiam estar lineares. Beleza, faz sentido. Faz sentido, sim. Essa forma de encoding de 0, 1, 2, 3 é muito usado para quando você vai tratar como NLP, por exemplo, que aí vira um token só. O 0 é um token do A, o 1 é um token do C. Vira só uma tokenização mesmo. Tradicional. Beleza. É a predição, se o DNA, por exemplo, a saída é a saída que a gente quiser, ponto final, né? Por exemplo, se o DNA é um enhancer, não sei o que é um enhancer, ele falou pela primeira vez aqui. Essa parte de enhancer, a gente estava falando lá atrás do motif de ligação de DNA. O enhancer é quando é uma região em que se você tiver a ligação de uma proteína que ativa, digamos assim, o enhancer, aquele DNA vai ser mais expresso. Então, o enhancer é algo que favorece a expressão do gene que está a seguir, digamos assim, da proteína que aquele gene encoda. E aí ele vai falar aqui alguns termos principais, mas eu sei que vai estar lá embaixo, a gente já chega já. E ele começa a falar de algumas arquiteturas de redes neurais. De novo, eu vou pular esse pedaço, por mais que agora seja um pouco mais profundo mesmo do que só falar de uma rede neural simples, tradicional zona. Mas eu vou pular, se aparecer a gente volta e fala sobre feed-forward, convolucional, etc. Vamos ver aqui. Essa daqui é a figura 1, que eu acho que não foi, ou já foi, não sei se já foi. Que é a estrutura, né, do flow tradicional. Então aqui ele está fazendo está mostrando os dados de treino, o que ele chamou de dados de treino, dados de validação e dados de teste. Então, um processo tradicional de machine learning, separado em 3 fases nesse caso. Primeira fase, você vai ter então seu input, que é o X, que é o ACCTA, e o label 1, que quer dizer ACCTA faz você ter um olho preto, sei lá, tô inventando qualquer coisa aí que veio na cabeça. A TCTC também, mas o resto não, esses outros 2 aqui não. E por aí vai, né? Qualquer característica que a característica que a gente está estudando, que faça sentido e não essa minha. E então, tradicional de X e Y, da X ele devolve Y. Esses daqui são os labels que a gente já tem pré-carregados, porque a gente está falando de aprendizado supervisionado nesse caso. A arquitetura da rede neural tem várias arquiteturas. Aqui ele tem um desenho de uma convolucional e de uma recorrente, né? E de novo, acho que não precisamos entrar no detalhe específico dela, por enquanto. Aí ele dá... aqui ele está fazendo o processo de calcular as métricas, né? E interpretar os resultados disso para dizer... Nesse aqui original, no ACCTA, né, ele está interpretando, né, aquela história do black box, né, que a rede neural, se você não abrir, ela é uma caixa preta, não tenha dúvida. Aí na hora que você abre, você começa a ver, o que ela está dizendo é que o valor 1, quer dizer, ela está dizendo aqui, o C aqui na esquerda e o A na esquerda é o que dá muito valor para a gente ter essa conclusão, por exemplo, algo do gênero. Faz sentido? Sim, é exatamente isso. Porque a rede, na verdade, a gente nunca vai conseguir dizer exatamente, tipo, olha, isso daqui foi o que fez ela predizer tal coisa. A não ser que ela seja uma rede linear, e aí vira um modelo linear clássico. Mas a gente pode tentar ver, tipo, olha, nessa região aqui o gradiente estava muito alto. Então, muito provavelmente, essa parte é o que mais influenciou nessa predição. Uma coisa que eu acho interessante a gente passar dessa figura é a escolha das métricas dele. Por que ele escolheu o Precision Recall, por exemplo? Precision Recall são métricas que elas meio que elas contam que as suas labels estão desbalanceadas, né? Que, tipo, se você, por exemplo, para você usar a acurácia, você precisa ter uma label bem balanceada. Porque senão, vamos supor, em spam, por exemplo, é um problema clássico disso. Se você tem um spam em 100 amostras, se o modelo dizer que os 100 são não spam, o modelo basicamente tem 99% de acurácia. Então não é uma métrica boa. Agora, se você disser, tipo, vou otimizar para recall, por exemplo. Aí o recall você está medindo o falso negativo. Então quando ele disser que o spam, na verdade, não era spam, isso é um falso negativo, o recall vai ser de 100%. Então é meio que esse o problema. O problema não, meio que isso que ele está tentando atacar, né? Esse desbalanceamento entre labels com essas métricas.
E é o problema clássico de em todas as áreas, né? A gente tem esse problema de qual é a métrica que a gente quer otimizar, qual é a métrica que a gente quer estar olhando. E depende do problema, né? Depende do problema que a gente tem na nossa mão, e, né? Porque depende, claro, dos dados, que isso vai gerar, né, um resultado para um lado ou para outro, mas a gente querer otimizar um ou outro depende de como isso vai afetar o mundo real, né? De se isso afeta de uma forma que a gente quer ou de uma forma que a gente não quer, né? Sim, não é simplesmente uma regra fixa, né? Eu falei o recall de 100%, na verdade eu inverti. O recall vai ser de 0, porque ele não pegou nenhum... Ele pegou muito falso negativo, então o recall vai ser de 0. Eu só troquei para onde ele cresce. Assim. Muito falso negativo, então esse número aqui de baixo ele é muito alto, e aí TP sobre essa soma aqui de baixo vai para 0. É isso? Isso, exato. Beleza. Né, então aqui é o clássico de uma rede neural, né, que na verdade está em cima do clássico de um processo de aprendizado de máquina, só que pensando um pouquinho sobre já com genética, né? Só que aqui o que tem de genética, na verdade, é só que o X aqui é uma sequência, essa sequência está representada como uma string por enquanto, né? E aqui na interpretação também, ela está assumindo que cada um desses caracteres dessa string é um item de input na rede neural, né? Tá, de alguma forma, mais ou menos isso. Esse é o único detalhe aqui diferente de uma rede neural aleatória qualquer, né? Aqui ele está discutindo de novo ainda, explicando como é que funciona uma rede neural, etc., e os tipos de redes neurais, ou a classificação que ele fez em 3 tipos, o processo de treino, então ele está explicando esse processo, né? O processo de treino, etc., de novo, não vamos entrar nos detalhes, né? Tipo, por que é importante ter treino e validação, por que é importante ter o teste depois, né? São, acho que específicos de aprendizado de máquina, né? Que a gente quer ver a mistura das duas coisas. E aqui acho que começa a aparecer, né? O passo mais importante é curar o dataset e escolher a métrica de evaluation, como você disse. É curioso que curar o training dataset sempre toma um cuidado, porque me lembra um p-hacking sem querer aí. Quando é curar com carinho e com atenção, não é curar sem querer, né? Com certeza não propositalmente, porque aí não faz sentido nenhum. Mas é tomar cuidado para não curar sem querer para estar atingindo objetivos que você queira, né? Para encontrar a métrica, o resultado métrico que você quer ali no final, né? Beleza, então vamos ver o que ele fala. Os dados têm que ser, tem que garantir que confounding vieses, confound é o do sorvete, que é quando o consumo de sorvete aumenta afogamentos. Isto é, conclusão, sorvete causa afogamentos. Ou vou dar uma segunda opção para quem discordar da minha conclusão. Afogamentos causam consumo de sorvete. Também tem essa, tem as duas que a gente poderia argumentar. Claro que isso está ligado com causalidade e correlação, e causalidade são coisas distintas, e nesse caso existe esse viés de confounding, que é o verão, né? Por exemplo, então o verão, o dia ensolarado, o dia com calor, as pessoas vão mais à praia, as pessoas vão mais à água, as pessoas tomam mais sorvete, as pessoas tomam mais seja lá o que for. Então as duas coisas acontecem, né? Então você tem esse fator aqui atrás das coisas, né, que é esse fator que vai confundir as coisas, ele causa essas duas, mas se você não está vendo esse fator anterior, você só vê as duas causas, você acha que você cria uma correlação entre elas que pode te criar uma ilusão de causalidade até entre elas, né? Então aqui justamente você tem que tirar esses vieses que podem estar artificialmente aumentando a sua performance, not introduced. Isso, eu acho que é isso, né? Tirar os vieses. Aqui ele está citando o confounding, mas basicamente você tem que tirar todos os vieses, que é tipo 1 milhão de biases, né? Se você for no Wikipedia, biases, eu acho que statistical biases, tem uma lista aqui, ó, tem uma lista de tipo 300, aqui não tá 300, mas você entra em cada um desses, você tem mais 30 categorias. E é só a gente aprender todos eles para a gente ter certeza que nossos dados não seguem nenhum deles. Boa sorte. Confound nem tá aqui, mas tem vários aí, né? Vai indo. Ó, Funding bias, clássico, né? Quem tá pagando, né? Vai ter um resultado mais parecido. Acho que é isso, né? O caminho. Fala, desculpa, Vitor, eu falei muito. Não, eu até puxando, talvez, não sei se vale a pena entrar nessa discussão no artigo de genômica, mas pensando até em bias de todo o seu dataset, tem uma thread bem grande acontecendo recentemente, principalmente por causa da Google e demissões que rolaram na Google, que é a ética em inteligência artificial, né? Então, quando você tem, por exemplo, tem um caso meio clássico
que é uma câmera da HP que seguia a pessoa quando ela estava andando no palco. Aí, quando foram deployar, digamos assim, essa câmera, viram que ela, na verdade, performava muito bem para pessoas brancas, mas não para asiáticos e pessoas negras, por exemplo. Então, acho que não só no dado de treino, mas você tem que entender muito bem de onde está vindo o seu dataset para saber se você não está inserindo um viés em todo o seu problema, né? Se o seu problema realmente pode ser resolvido com um problema estatístico naqueles dados que você tem. Com uma solução estatística naqueles dados que você tem. Então, faz todo sentido. Por isso eu falei até brincando essa história dos vários tipos de vieses que existem, mas assim, vale a pena um dia você senta, entra no Wikipedia, viés estatísticos, se você não fez um curso sobre o gênero, etc. E eu tô dizendo você, não é você, tá, Vitor? É pra galera aqui comigo. Porque é o que eu gastei um dia. Fui lá, saí clicando, e você sai clicando em cada um deles, selection bias. E aí você vai no selection bias, aí você tem vários tipos, não é um tipo de selection bias, tem vários tipos de selection bias. E aí cada um deles vai tendo outros biases, e aí você vai clicando e vai, e você vira aquele rabbit hole, né? Não sei falar, aquele loop infinito, não é um loop, buraco infinito que você, né, meia-noite você vai dormir depois de ler 3 milhões de biases e descobrir que a gente não consegue fazer quase que estudo nenhum sem tomar 1 bilhão de cuidados, e mesmo assim vai ter vazado coisa, a gente vai precisar de ajuda de outra pessoa depois para tocar pra gente, pelo menos é a minha vida. Mas vale a pena, porque realmente, né, tem casos, como você citou, casos que são como esses, e tem aqueles casos como de justiça, né, de reforçar estereótipos na cadeia, ou coisas do gênero que aconteceram nos Estados Unidos, que afetam a vida de pessoas de uma maneira aí grotesca, né? Fala, Sim. Você comentar alguma coisa? Não, porque eu lembrei, tem um livro que eu gosto muito, que o Atlas cita bastante, que é o livro do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele fala bastante de, principalmente, viés cognitivos, mas ele também aborda a parte de viés estatísticos. É justamente, tipo, viés cognitivos estão muito na forma rápida de pensar, digamos assim, e viés estatísticos na forma devagar de pensar. Então, é um livro muito bom para quem gosta de viés como um todo. Eu, particularmente, sou muito fã de estudar isso. Mas é um livro muito bom. Aqui, ó, cognitivo quase não tem. Ó, no Wikipedia a lista é quase pequenininha, a de categorização. Eu acho que eu já passei por alguns desses também, da mesma forma. Eu gosto de fazer isso, sabe, Vitor? Às vezes eu abro alguma coisa que eu não manjo muito, e aí eu saio clicando em 300 links, porque aí depois você clica nas referências ainda, né? E aí vai até o fundo, né? Não vira um expert na área, claro, porque você não praticou aquilo ainda, né? Mas vai te abrindo a cabeça, né? A coisas que você tem que ficar atento na vida. E pro bias é fundamental mesmo, né? Bom, bora pra frente lá. Ele vai dar um exemplo, né? Variantes genéticas patogênicas podem se agrupar em certa região do genoma. Então imagina que você tem, né, certas variações, e elas, em vez de elas aparecerem no genoma por inteiro de uma forma uniforme, não, elas aparecem mais num trechinho ali do genoma. E aí ele dá um exemplo de trechos, que são os exons e os promoters, enquanto que variantes neutras podem estar mais distribuídas de uma forma um pouco mais, eu vou usar a palavra uniforme, apesar de eu usar broadly, né, no genoma. Então uma rede neural aplicada de forma inocente nos dados desbalanceados, pode aparecer que ela funciona muito bem, mas na verdade ela poderia estar acabando aprendendo, na verdade, a detectar qual é a região onde o genoma, em vez de ela aprender o que é um patogênico, né, um trecho de genoma patogênico, ela só aprende essa região é patogênica, né? Essa região costuma ter patogênica. É a mesma coisa, é o fundão da sala. É você falar, olha, o fundão da sala é a galera que não estuda bem, que não vai bem, que não sei o que, né? Não é porque você não entendeu o porquê que as pessoas que estão lá no fundão, algumas delas vão bem, outras não vão bem. Mas você só aprendeu a separar, colocar uma linha ali da terceira fileira do fundo para frente, que te separa. Acho que é meio que esse o exemplo que ele está dando aqui do genoma, né? Sim, sim. Eu acho que aí tem uns pontos nesse parágrafo que a gente pode talvez entrar um pouco mais, até porque se relaciona um pouco mais com biologia até. Que é aquela parte ali das variantes patogênicas que podem acontecer em determinadas regiões, e aí ele cita exons e promoters. Eu não sei se todo mundo sabe o que são exons e promoters. Exons são basicamente todo um gene, ele vai ser composto de exons e introns.
introns são basicamente regiões que são descartadas, assim, meio trivialmente falando, são regiões que não vão codificar uma proteína. Os exons são as regiões que vão, no fim, codificar uma proteína. Então, quando você pensa naquele clássico de biologia do ensino médio, de a CTG, você converte para RNA mensageiro, converte para códon, converte para proteína, e aí você tem a sua sequência de aminoácidos. Isso a gente está falando de exon, porque só exons são os que vão gerar a proteína final, e não os intras. Então, por isso que variantes patogênicas ocorrem mais em exons, porque eles que afetam a proteína final. E as regiões promotoras são basicamente as regiões que são envolvidas em ligação de proteína de replicação, de transcrição e também de regulação gênica, de quanto aquele gene vai ser expresso, ou se ele vai ser menos expresso, coisas do tipo. É por isso que essas regiões são importantes. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que tem genes que são relacionados a doenças, tipo, BRCA1 é relacionado a câncer de mama. Teve até o caso clássico da Angelina Jolie. Então, se você tem variantes em BRCA1, talvez essas variantes sejam mais relacionadas a, sei lá, um potencial tumoral daquela pessoa, né? Quanto aquela pessoa pode desenvolver um câncer de mama. Então, é meio que essa relação entre essas regiões do genoma que são mais relevantes para patogenicidade. É interessante a gente pensar nesse sentido, porque imagina que a gente está tentando fazer um modelo, aí a gente quer, digamos assim, jogar o viés a nosso favor também, né? Imagina que a gente está olhando o modelo no genoma inteiro. O genoma inteiro é gigantesco, o genoma inteiro tem... eu não lembro agora qual o tamanho do genoma inteiro. Ordem de grandeza. Bilhão, ordem de grandeza de bilhões de pares de base. A gente for olhar isso tudo não é relevante para muita patogenicidade. A gente pode cortar as partes do genoma que são mais relevantes, que aí é 2% do genoma que é relevante para codificar a proteína. Não necessariamente só essa parte é relevante para patogenicidade, mas só 2% são relevantes para codificar a proteína. Então, a gente já cortou 98%, se a gente for olhar só para exon, por exemplo. Que você está caindo, de novo, é curioso, né? Que lembra tudo aquela conversa que você falou da acurácia ali atrás. Se o meu problema é modelado de uma forma que, para mim, basta dizer que, olha, eu achei patogenicidade nesse trechinho aqui, então dá o genoma inteirão, porque eu vou ficar sempre achando esse 1%, que é muito fácil de achar esse 1%. Agora, dado esse 1%, tem ou não tem, é outro problema, né? Que é, de novo, o problema da sala de aula, né? Dado uma sala de aula, você fazer uma separação super estereotipada, preconceituosa, etc., joinha no sentido de ser fácil de ser feita, não joinha no sentido de deve ser feita. Agora, você conseguir olhar cada indivíduo e entender o que está acontecendo com aquela pessoa e agir de acordo, aí é outra história, né? É o desafio. O problema é outro, né? O que você tem que entender é outra coisa. Então, os exons e promotar. Então, foi isso que você citou, são muito desbalanceados. Além disso, por exemplo, tem muito mais there are many more variants that are not disease causing. Tem muito mais não doenças do que doenças, né? Variações genéticas que não causam doenças do que variações que causam doenças. Or only a small fraction, e só uma pequena, né? Ou uma outra forma de dizer isso que ele está dizendo é que só uma pequena parcela da população pode desenvolver uma certa doença que a gente está querendo tentar prever, né? E lembrando que mesmo que você tenha tal variante, como você comentou o caso da Angelina Jolie, né? Não existe uma garantia de que você vá desenvolver certa doença, né? Talvez deve existir variantes que garantem certas doenças, mas imagino que muitas das coisas que a gente estuda não são garantias, né? São probabilidades. E aí entra no filme Gattaca e aí vai para todo esse lado aí, eu imagino, né? A gente retoma o Gattaca depois de novo. Por isso é melhor Precision Recall do que a acurácia, que é a conclusão que você tinha falado, tem a referência aí para cima, etc., para baixo. A aplicação requer conhecimento do domínio, com a mesma coisa de outros métodos de machine learning, né? Que acho que é uma coisa recorrente que aparece quando eu converso com pessoas especializadas em machine learning como você, o Moneda, a Mila, etc. Que a gente... É super legal você aprender os métodos, aprender as coisas, etc. Mas se você não tiver noção nenhuma do que representa, do que quer dizer aqueles dados que estão entrando, né? Qual é a realidade daquele mundo do domínio, a chance de você estar fazendo caca ali é bem grande, né? A chance de sair qualquer coisa, né?
e esse qualquer coisa não ser útil no mundo real é muito grande, né? Bom, ele vai dar um exemplo. Usando SVM e regressão logística, cria-se features em cima dos dados, em modelos bayesianos, na distribuição prioritária. Ele está falando, olha, assim como em outros métodos estatísticos, né, em outros métodos de aprendizado de máquina, no Deep Learning a gente também precisa, ele está usando também, é isso que ele quer dizer aqui, também, por exemplo, no SVM ou na regressão logística, não é simplesmente enfia SVM e enfia uma regressão logística, sai o resultado. Não, você tem que pensar nas features que você vai gerar de forma a ser, né, ter informação extra, tirar informação duplicada, blá blá blá, várias coisas, né? E nos modelos bayesianos também usa esse conhecimento para incorporar o conhecimento a priori, né? Bom, aí eu tô falando, ficou bizarro. Mas o conhecimento a priori é incorporado na distribuição a priori, aí é meio que isso, né? Foi provavelmente bobagem. No Deep Learning, também no design da rede neural. De alguma forma, a performance vai estar de acordo com a arquitetura da rede neural. Ele está dizendo meio que isso. Ele vai dar um exemplo para prever. Ele sempre está passando pelo exemplo, né? Uma sequência que, se ela uma sequência, é um enhancer ativo. Então ele vai querer prever, sim ou não, é ou não é? Uma classificação, 0 ou 1 aí. Conhecimento biológico indica que elementos regulatórios podem ser efetivos mesmo transladando um certo pedaço. Então é isso, né? Então você tem um trechinho de DNA, mesmo que você jogue ele um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, etc., ele ainda pode ser utilizado. Então uma CNN vai modelar melhor, porque a CNN vai olhar um tanto para trás ali, é meio que isso? Vai estar andando com essa janela. A CNN consegue entender, consegue extrair features locais, né? Aquela ideia de CNN em imagem, por exemplo, que tem um curso na Loura da Milo, é que você vai quebrando as imagens em vários micro pedaços e extraindo essas features das regiões das imagens. Então, se você tem, por exemplo, uma árvore no fundo, a CNN talvez consiga pegar isso, porque ela consegue olhar um espaço da imagem restrito, assim como ela consegue olhar que tem um gato na frente da imagem completamente destacado. Então essa é a ideia da CNN, de conseguir olhar regiões locais e extrair uma feature mais abstrata daquelas regiões. Legal, e uma forma da gente lembrar isso para quem nunca viu a questão de convolucional é você pensar justo isso, né? Você pensa a imagem como um conjunto de pixels, né? Que não deixa de ser verdade, e então você tem num cantinho dessa imagem essa árvorezinha. Então se você for andando com uma janelinha de 10 por 10 pixels, vai andando com essa janelinha de 10 por 10 pixels, alguma hora você passa por uma parte dessa árvore, alguma hora você passa por um passarinho, alguma hora você passa por não sei o quê. Então essa janelinha consegue olhar essas features locais em vez de só olhar o grande global, meio que isso, né? Um exemplo que eu costumo dar para explicar a CNN é: imagina que você está na frente de um outdoor gigantesco, tipo, muito maior do que você. Você não vai conseguir olhar ele todo de uma vez só. Você vai ter que olhar ele parte a parte, digamos assim. Você vai deslizando o seu olho ao longo do outdoor, da propaganda. Só que no fim, depois de você ter olhado todo o outdoor, por mais que você não consiga olhar ele inteiro, você consegue entender o que aquele outdoor está dizendo. Você consegue dizer, tipo, isso daqui é uma propaganda de um hambúrguer, sei lá. E você não precisou olhar tudo, você foi olhando parte a parte da imagem. Pô, um outdoor tão grande para fazer propaganda de hambúrguer é complicado, hein? Mas tudo bem. Mas vamos com ele, né? Mas entendi, faz sentido sim. Legal. E... Aí, onde que ele tá mesmo? Aqui, né? Ali na esquerda estava a parte de matemática, agora que eu olhei. A ilustração, supôs que era isso aqui que a gente estava falando. Marotta, regulatory motives are known to be relatively short. Está falando que os motivos regulatórios costumam ser curtos. Então, filtros convolucionais, como isso que a gente está discutindo, também podem ser small, também devem ser pequenos. Se você fizer um filtro grande, vai acabar adicionando muito lixo, além daquele trecho que você realmente quer, né? Quer dizer, é um conhecimento que você tem de expertise que veio de outras formas da ciência, e aí você enfia isso na arquitetura, ou enfia isso na sua geração de feature, enfia isso seja lá onde for, para que você possa ter um resultado melhor, né? Most of the activities known to have a tendency to be clustered in regions. Aí é aquilo que a gente já discutiu, dos clusters que vão acontecer, limitar o input, mismatch prior and the underline can lead to verb. E aí ele está falando um último exemplo que ele não citou ainda, é o de que se você tiver dados de treino que são muito diferentes, eu acho que é isso que ele está falando, models prior and the underlying biology, será que é isso? Não sei o que é isso não. O que é isso aqui que ele quer dizer? Não é, eu estava pensando que era os dados e o
teste, né? Se são os dados e o mundo real, mas não é isso não, né? Não, é a ideia de, da mesma forma que um modelo Bayesiano, por exemplo, que você precisa dar uma distribuição a priori, se a sua distribuição a priori estiver muito errada, muito desconexa com o que realmente acontece, o seu modelo não vai ser bom. No caso de Deep Learning... Beleza. No caso de Deep Learning, é a questão de se você escolhe uma arquitetura que não faz sentido, seu modelo muito provavelmente não vai funcionar bem. Não vai fazer sentido. Entendi, então não é o que eu falei. É o que você falou que é diferente do que eu falei. Beleza. O que eu tinha pensado era o caso da representação errada, você escolher um conjunto que não representa o mundo real, né? Então, que é o caso da câmera, que provavelmente foi treinada só com gente branca, né? A câmera foi treinada com gente branca, maravilha, só funciona com gente branca. Não treinaram, ou os erros aconteciam com qualquer outra etnia, qualquer outra característica física, seja lá o que for. E aí não pegaram, e aí na hora que colocou no mundo real, sofreu. Eu tinha pensado para esse lado, mas era desse outro. A performance pode aumentar com mais de 100 layers, aquelas levinhas, né? Em aplicações fewer than 5, em aplicações de genômicas, menos de 5 layers costumam ser suficientes. Eu estou usando a palavra costumam aqui eu mesmo. Ele dá alguns exemplos aqui, né? Mesmo algumas que não são tão profundas, podem ter ainda milhões de parâmetros. E mais importante, determina o sucesso. O que eles estão falando é que mais importante do que profundidade, do que camadas, é o tamanho do seu corpo de dados que você vai ter para treinar e para que você tem treinado com a classificação pré-etiquetada, né? Several thousands, pelo menos alguns milhares, né? Ou muitos milhares. E alguma prática, treinar em paralelo. Ele está dizendo que a prática de criar um modelo para você, os modelos clássicos, né? Seja uma regressão linear, um laço, um gradient boosting ou floresta, ou árvores, não é árvores aleatórias, não sei como traduz também. Árvore de decisão, floresta de decisão aleatória, árvore de decisão, mas na versão floresta aleatória. E em paralelo do seu dataset, do seu deep learning, para você poder fazer o seu baseline, meio que é isso que eles estão dizendo. Porque modelos simples têm menos parâmetros e podem funcionar melhor com um dataset menor, eu acho que é isso que ele quer dizer, né? É isso que ele está querendo dizer. Porque como o número de parâmetros, mesmo com poucas camadas, você vai ter milhões de parâmetros. Se você tem milhões de parâmetros, você tem 1 milhão de parâmetros, mas você tem 100 exemplos, não vai rolar, você não vai conseguir treinar isso, né? É meio que esse extremo, né, que eu estou dizendo é o exemplo que ele está falando aqui. Então, se você tem poucos exemplos, treine algo que tenha menos parâmetros para serem treinados. De novo, algo de machine learning, não é necessariamente de biologia, né? Pessoal, paramos por aqui dessa vez, já a gente continua entendendo mais sobre machine learning ou aprendizado profundo em biologia genética. Valeu, Vitor. Valeu. Até mais.